Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Daniela. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, que sem Ele a gente não estaria aqui, e também a todos os meus espectadores, as pessoas que me incentivam, que realmente acolheram o projeto Podcast Conexão Daniela. Eu fico muito feliz de poder estar aqui sempre, trazendo novos assuntos, podendo compartilhar experiências, vivências e conhecimento com vocês. Eu aprendo, vocês aprendem e com certeza os convidados também, né? Gente, vocês sabem que eu puxo sardinha para as mulheres, né? Não tem jeito, né? Eu sou mulher natural, né? A gente acaba admirando pessoas do mesmo gênero, porque a gente sabe das nossas batalhas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, né? Do que a gente tem que enfrentar nos bastidores também, né? Então, hoje, a vida profissional e pessoal da mulher é um grande desafio, né? Já foi anteriormente, mas hoje ainda é mais, porque a gente acumula uma quantidade muito grande de funções. E dentro desse processo todo, a gente tem visto, né, mulheres que realmente se reinventam, que são líderes, que são inspiração. E muitas vezes, eu estava até comentando aqui com a minha convidada, que chega um momento da vida que a gente dá aquele insightzinho, né? E normalmente é na meia-idade que a gente faz aquela análise realmente da vida, o que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente tem que repaginar. A gente passa a não ser tão cruel com a gente mesmo, né? Então, você olha para o espelho e fala, olha, eu abraço isso aqui que eu passei, isso aqui eu quero mudar. E muitas vezes a gente vê pessoas até que mudam de profissão, né? Surge um plano B, tem tanta coisa, né? Mas a gente vê também mulheres como essa mocinha que está aqui. Porque é uma mocinha, gente, parece uma bonequinha, bonequinha bonitinha. Mas ela é já uma mulher imensa, super grande conhecimento, grande experiência, grande como pessoa, né? Eu sou fã do trabalho dela. Assim, Goiânia é um ovo, né, gente? Todo mundo conhece todo mundo e tudo, e a gente acaba tendo um ciclo de amizade até bem comum, mas eu sou seguidora dela na rede social. Ela escreve muito bem, gente. Essa menina realmente tem conteúdo. Eu gosto mais de gente inteligente. É bom demais, né? Você tá do lado de gente inteligente, aprender e admirar. E na verdade, a linda menina muito jovem é um motivo a mais, né? Porque a gente nem sempre vê um jovem tão capacitado, que luta tanto, que busca conhecer todos os dias, aprender mais. Isso é muito bacana. E ela tem uma história de vida muito bonita. Eu acredito que ela tem muito a contar pra gente aqui hoje, né? Eu acredito que uma história, assim, de força, onde ela se reinventou, né? Onde ela digeriu várias coisas que ela passou e que ela está cada dia crescendo mais como pessoa e como profissional. E tá cheia de projeto novo, sabe? Eu achei muito legal. E ela vai contar para vocês aqui. Seja muito bem-vinda, Priscila. Nossa, depois dessa introdução, fico até emocionada. Ah, capaz, né, gente? Pensa bem. Não, querida, é um prazer estar aqui com você. Uma honra, eu também acompanho seu trabalho. Sou sua admiradora. Obrigada. E eu acredito que na sociedade a gente precisa de mais mulheres apoiando mulheres. Sim, verdadeiramente. Não é verdade? E não só de aparência, né? É isso aí. Então, ouvir você falar de mim me deixa muito agradecida e grata, né? E pode ter certeza que a recíproca é mais que verdadeira. Ah, que bonitinha, né, gente? Bonitinha. E vocês viram que ela fala bonito? Nossa senhora. Tá. Essa mocinha, gente, tá com quantos anos, Priscila? Fiz 33 agora em dezembro. Gente, eu achava que era mais nova ainda, gente. Mas a olha... cara engana, né? Não, tá mas linda. a alma é velha. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É a melhor idade que você está. Você aproveita. É, porque você tá... belíssima, nem velha, nem nova. Belíssima, mas já coerente, aprendendo, mais amadurecida, né? Porque quando a gente é muito jovem, a gente nem sabe o poder que a gente tem nas mãos, né? E é meio inconsequente. É, né? Justamente. E nessa faixa etária, você aproveita, menina, que é bom demais. É bom demais. Eu falo assim, que toda fase tem seu glamour, né? Tem seus momentos bons, né? Mas essa idade sua é especial. Bom demais, né, gente? Vocês não acham? As minhas colegas seguidoras aí de meia-idade. Gente, a Pri, vou chamar você de Pri, pode? Claro. Então tá. A Pri é advogada, formou em 2013. Já são quantos anos, Pri?
12 anos. 12 anos já é uma trajetória, né? Oh, Passa tão rápido, não passa? boa. Nossa senhora, eu fico encabulada. Eu vou fazer 26 anos. Uma vida. É uma vida, meu Deus. É, com certeza é. Ela é advogada, trabalha na área de direito empresarial, de sucessões, também na área. Peraí, que a minha cola, gente, que eu sempre esqueço. Não, eu falei. Agrário. Agrário, e tem mais um que você Família. me falou. E de família. Isso, isso. Ela, gente, exerce também funções de liderança. É isso que eu achei muito bacana. Pensa bem, tão jovem, né? E ela já trabalha com funções de liderança. Ela é presidente da Câmara das Mulheres da CIEG. E olha que é um grupo também já de uma predominância masculina, né? Mas a gente tá mudando esse É. cenário. Agora, com o lançamento do CIEG Mulher, capitaneada aí pela Pois é, pela que nossa bacana. vice-presidente Marisa. Bacana. E vice-presidente Tatiana Cioli, Daniele Moreira. Não, você me convida, porque eu faço parte Com do certeza. grupo, mas assim, eu fico muito ali, sabe, ociosa, preciso participar mais. A gente E tá a no hora calendário agora justamente para trazer vocês para mais próximo pra gente falar de negócios. Isso Falar é de bom questões demais. sociais, falar de bobeiras que a gente gosta também, É, de uma abordagem confidencialidade. feminina, né? É, mas tem uma visão ali de negócios, de network, assim como os homens. É, não, com certeza. Eu acho que tem muito a agregar, né? Quantas de nós são empresárias nesses grupos que nós participamos, né? Muitas, a maioria, na verdade, né? Ela também é secretária adjunta da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica, outra liderança, né? Então, vocês veem que ela realmente se destaca nos segmentos que ela se propôs a trabalhar, e isso é muito legal, né? Porque, na verdade, o destaque também gera crítica, gera concorrência, e tá lá na frente, né? Não é fácil, né, Priscila? Conta pra Tem nós. desafios, né? A Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica tem como presidente a Sônia. A Sônia vem fazendo um trabalho muito bacana aí à frente, de trazer união entre as mulheres de várias faixas etárias, né? Então, tem eu que sou mais jovem, tem a Tawane também, que é diretora financeira, que é jovem também, mas atua muito na advocacia de energia. E lá Advocacia de energia? É. Gente, explica pra nós o que é advocacia de energia. Agora, com a sustentabilidade tão em alta e agora só que crescer, legal. depois eu até posso transmitir um contato aí de vocês duas, fazer a Fazer essa ligação ponte. para você poder trazê-la aqui, que ela tem muito a agregar. Olha que legal. É uma amiga querida, eu faço questão Ah, de trazê-la, que bom. porque acaba sendo uma área também majoritariamente Muito masculina. interessante. É. Entendeu? É e aí verdade. acaba que Não, e que a pouco maioria não conhecido. conhece. Não conhece. Eu não sabia. É uma inovação e é o futuro. Não Sem só do dúvida. Brasil, do mundo. Do mundo. Eu falo que a tecnologia e a sustentabilidade, ela vai carregar o mundo nas costas aí por muito tempo, porque deu esse boom depois da pandemia, né? Que adiantou, eu falo, 10 anos em 2. O que a gente faz hoje, tudo de modo telepresencial, é algo magnífico. Devido a isso aí, né? E audiências, sustentações, para eu que sou advogada, então esse meio avançou demais. E a associação, ela envolve todas as mulheres de carreira jurídica, então policiais, delegadas, desembargadoras, juízas, advogadas, promotoras, tudo que envolve o meio jurídico. A gente tem essa associação que faz um trabalho magnífico e super antigo e conceituado e vem crescendo aí de maneira exponencial. A gente vai ter o congresso agora nacional da Associação Brasileira, da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, que aí vai pegar a nível mundial, tem em outros países também, vai ser em Brasília, ao final de maio. E vai ser muito bacana trazer esse marco, porque a presidente da Associação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica é daqui, a Manuela, é uma advogada aqui que faz um trabalho muito bacana também de trazer essa união. E fortalecer as mulheres, sobretudo, o principal objetivo é isso, né? Mostrar essa união e que não fique só formalmente falando, que seja na prática. E a gente vive aí numa sociedade onde nós somos majoritariamente presentes como sendo o sexo que tem maior quantidade. Nós estamos onde gira o dinheiro, muitas 52%, vezes, dentro da família, liderança, né? E muitas das vezes não tendo valor, não tendo o valor necessário. E às vezes, muitas das vezes, na verdade, por ter que desafiar não só o machismo, mas as mulheres machistas também. Então, que é tão complicado, né? Então é muito difícil, porque
você cria uma eterna competição ali. Você vê que as mulheres, elas têm uma dificuldade de se unir. Tem uma frase que eu sempre repito, que é: as mulheres que se unem não entendem as que competem. Porque se a gente procurasse se unir, somar forças, a gente tinha realmente cargos de liderança e cargos de indicações. Sim. A gente vê, por exemplo, aí puxando para o lado jurídico, no STF, nós temos uma mulher apenas. Pensa bem, né? Que absurdo. E aí sai uma mulher agora aposentar e entrou um homem. Por quê? Porque nós não somos unidas, nós não somos estrategistas. Infelizmente, é uma verdade. E a gente vem tentando trabalhar isso e mudar essa concepção, mas essa mudança tem que partir lá de trás. Não é quando chega no ápice, é que você tem que construir em todos os lugares, dando preferência na hora de contratar, que seja uma mulher. Sim, é uma mudança cultural, né? Oportunizar desde lá de trás para você ir mudando isso. Mas as mulheres não sistema contratam como um mulheres. As mulheres, elas criam a competição desde lá de trás. Porque foi difícil para mim, para eu chegar aqui. Por que eu tenho que abrir caminho para outras? Então, essa visão egoísta que a gente tem do mundo, porque não é fácil para ninguém, a mulher, para ela estar em lugares de ascensão, ela tem que abdicar de muitas coisas, e a maioria abdica da maternidade, por exemplo. Você vê grandes CEOs aí que não são casados, ou são casados e optaram por não ter filhos. Então, o preço é muito mais alto para as mulheres. E ainda tem um adicional que você não pode ser bom, você tem que ser tipo incrível, né? Para você chegar em algum cargo quando boa mulher, duas né? vezes. Boa duas vezes. Porque senão você não tem aceitação, né? A cobrança é muito maior, né? E por isso que a gente reverencia tanto, né? Quem tá lá em cima, quem tá lutando. Eu bato muito palma, sabe? Eu acredito, eu fico muito feliz, eu me orgulho, sabe? E eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Eu acho que existe uma perda muito grande quando isso não acontece. Eu acredito que sim, isso tem que mudar, né? Por isso que eu faço questão de trazer, não que eu não traga rapazes aqui, sabe? Eu trago, mas assim, a minha preferência realmente são por mulheres. Por quê? Porque eu também acredito em mulheres, eu também quero incentivar mulheres, e eu também venho uma história de luta como mulher. Não é? Meu pai é um cara muito machista, né? Que por ele eu tinha feito pedagogia, né? Vestido rosa e montado um consultório na frente da minha casa. Era fazendeiro e tudo, fazendeiro. Então, quando eu fui mudar todo esse estigma, eu passei por um momento de dificuldade e tudo, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre quis ser muito independente, ter as minhas coisas. Também sempre tive esse perfil de liderança e tudo. E sei dos impasses que eu enfrentei. Virei gestora assim que eu formei, porque eu já montei clínica. Então, eu tinha colegas de trabalho, homens, né, que trabalhavam para mim, que muitas vezes eu era chefe, né, e tinha uma dificuldade muito grande, né? Mas ela é colega de profissão minha e ela é mulher, então... Vou receber ordens dela. Isso, justamente. Então, não foi muito fácil. E a liderança é solitária, né? Muito solitária. E aí a gente é solitária e ao mesmo tempo sendo mulher ainda é um pouquinho pior, um pouquinho pior. Mas eu olho, por exemplo, no meu caso, a minha trajetória, eu falo dela com alegria, não me veria fazendo de outra forma, e tenho certeza que você também pensa da mesma maneira, né? Tudo contribuiu para eu ser o que sou hoje, Sim. né? Eu acho que é de suma relevância você valorizar os percalços que a gente sofre, Sim. Porque a vida me oportunizou a viver em diversos mundos, diversos extremos, diversos tipos de sofrimentos, que eu abracei aquela situação ali para eu aprender algo com aquilo ali. Porque nem sempre, eu gosto sempre de dizer em palestras que velhice dá para acumular burrice também. As pessoas têm uma ideia de que porque é mais velha, é mais inteligente, sabe? Nada disso. De jeito da nenhum. mesma forma, as dificuldades podem piorar as pessoas também. E Depende tem gente da forma que não abraça. quer, né? Tem gente que não É quer. resistente à mudança. Justamente. As melhorias, ao que vem. E aí a vida vai batendo até aprender. E tem gente que parte sem aprender nada. Por quê? Porque resistiu ao cenário, resistiu ao que a vida oportunizou ali. Porque a gente só muda no desconforto. É verdade. A zona de conforto, ela é maravilhosa, mas ninguém cresce. Não. Por quê? Tá tudo cômodo, vou viver nessa bolha aqui. Aí, de repente, a vida dá uma chacoalhada. Aí você, em vez de furar aquela bolha, não, você permanece seguro na bolha. Se vitimiza. Exato, né? usa de bengala, aquela dificuldade. E volta ao mesmo ciclo repetitivo, né? Essa é a grande verdade, né? Exatamente. Mas me conta, você é goiana? Sou goianinha, do pé rachado. Sou filha de um goiano. Meu pai, ele é goiano, mas a família dele é de Pires do Rio, Arizona, região aqui no interior de Goiás. E minha mãe é paraibana. Olha só! Ela é da Paraíba, de Santa Luzia, interiorzinha da Paraíba ali.
nordestina. Aí eu tenho essa mistura do goiano Por isso com... que é arretada. Sem dúvida. O sangue paraibano, eu vou falar, é fogo. Tá certo. E nasci em 91, né? Sou filha de uma moça, que eu falo que a minha mãe tem 49 anos. É uma moça mesmo. Casou muito nova. Mocinha. Mocinha, tem minha idade. Mocinha. Não é? 34 anos de casado que eles têm, eu tenho muito Olha, orgulho que assim, bacana, de ter que tido bacana. uma estruturação familiar muito boa, que me deu uma base. E não que educação não seja importante, mas veio de uma pessoa que só tem a 4ª série, meu pai. É o exemplo, foi pedreiro, né? morei em roça há muitos anos, que meu pai foi caseiro, numa chácara no interior de Goiás aqui também. A minha mãe só fez até a 8ª série, porque casou, depois engravidou, e aí trabalhou como cozinheira em buffets por muitos anos também. Então, assim, mesmo eles tendo pouca estrutura, pouca instrução, né? Sendo ignorância na questão escolar, por Eram conta das sábios, limitações. né? Eles me deram uma educação muito boa pela sabedoria, e eu acho que por tudo que eles aprenderam, que a vida ensina, né? Ah, sem dúvida. Não necessariamente, eu conheço gente aí que tem doutorado, mestrado, isso e aquilo, e você não tem diálogo de 10 minutos com essa pessoa. Sabe o quanto a pessoa é rasa, né? Exatamente, porque sabe muito a teoria e não sabe a prática. E aí a vida, para você ser uma pessoa evoluída, você tem que ter os 2 mundos. Você tem que estudar, você tem que procurar. E tem que ser um ser humano melhor, né? É uma evolução que tem que caminhar junto, né? Não adianta. Exatamente. Tem que caminhar junto. Você tem irmãos? Tenho irmão mais novo e um mais velho. O mais velho é só por parte de pai, mora em Aragarça, é bombeiro lá, casado, tem 2 filhos. Eu já ia falar que eu acho bombeiro lindo, né? Casado. Muito bem casado. Amor, é brincadeira, tá? Meu namorado fica assim, Ó, eu fico falando besteira aqui. Ó, eu faço toda hora coração, né? E tem um mais novo, que tem 4 anos de diferença, e é meu parceirão, que aí é de pai e mãe, mas amo os 2 igual. O meu irmão mais velho, como mora fora, tem mais dificuldade de vê-lo, a gente acaba vendo menos uma vez ao ano. convivência, né? Mas tenho aprendido muito com eles também. Eu acho que por ser mulher, a gente E 2 rapazes e uma mocinha bonita, hein? Você sofreu? Sofri, mas meu pai eu já pagava o preço por ele ser quem é. Porque ele Era ciumento? Nossa, muito ciumento. Muito ciumento. Eu falo que pai que é muito ciumento é porque aprontou quando era jovem, né? Pra ter ciúme toda, porque... Ah, nada, só você de menina, né? Acontece, normal, tem mesmo. Meu pai, você acredita que às vezes ele me buscava na festa? Ele tinha uma carabina. Em todas. Tinha 9 horas da fosse, noite, né? Eu falava, pai, mas a festa começou 7, 9 horas, o senhor me busca. Olha, moça, tem que ser reservada. Os moços gostam de mulher difícil. Você dá uma volta e pode ir embora. Eu falei, mas pelo amor de Deus, como é que faz? Sabe o que meu pai fazia? Ele deixava eu ir e estipulava o horário. Aí eu ligava, às vezes, faltando meia hora, pra pedir pra ficar mais um pouco. pouco. Eu já tô aqui na porta. E você nem tem discussão. Nem pode, né? Eu já tô aqui na porta e morri de raiva. Mas ele foi muito cuidadoso. E assim, o mundo ainda não estava tão ruim como o de hoje, né? Infelizmente, e hoje a gente sabe que isso foi muito importante, né? Total, de não desistir, sabe? Eu acho que a gente tem que agradecer até pelos sermões, até a forma de educar, porque a gente precisa de correção. Eu falo, eu era uma menina e achava que sabia de tudo. Eu vi uma passagem num livro muito interessante, um livro que eu li recentemente, que fala assim, quando você é jovem, você acha que sabe tudo porque você é burro. Então você tem certeza de tudo. Aí depois, à medida que você vai envelhecer, você vai ver que você não tem certeza de nada. Aí você vai desatando um novelo pensando, meu Deus, não é? O buraco é muito mais e você vê que Deus é bom demais, que te salvou de tanta enrascada, não é não? Cada livramento. Meu Deus do céu. E por que o direito? Bom, eu não tinha uma base escolar, né? Como eu disse. Eu sou a única até hoje na minha família materna que tem curso superior. Eu venho de uma família muito simples. Eu gosto muito de diferenciar o simples do humilde. Porque às vezes a pessoa é simples, mas não é humilde. A pessoa é humilde, mas não é simples. Minha família é simples e humilde. Veio de uma família muito batalhadora, assim, mas que tiveram poucas oportunidades por N fatores. E hoje a gente tem um acesso à educação menos difícil, digamos assim, com as tecnologias, né? Antigamente era bem mais complicado. Bem mais. Eu fiz faculdade de Direito para ter uma oportunidade de fazer concurso, porque eu sonhava com estabilidade, porque para eu fazer faculdade, eu
fiz com bolsa universitária e passei 2 anos trabalhando do lado do CEPAIGO ali no Polo Empresarial de Aparecida. Eu ganhei recentemente até o título de cidadã aparecidense ali, porque eu comecei a minha história profissional ali. Olha lá. Morei no bonitinha setor demais, Garavela, né, que era uma Simone? favelinha ali, não tinha nem asfalto na rua que eu morei. E muito comunicativa sempre, deu para perceber, né? Acabei conseguindo um emprego através de um conhecido na própria faculdade, e aí trabalhei ali, entrava às 7h30 da manhã, saía às 5h30, e para eu da minha casa até o trabalho, e do trabalho até a faculdade, eu peguei 9 ônibus por 2 anos. Era muito complicado, muito difícil a acessibilidade. E quando eu estava no 4º período da faculdade, aí eu comecei a procurar estágio na minha área, que a partir do 4º período, eu acho que na odonto é assim Não, é um também. pouquinho mais. É, A hora que você você vai para a parte começa na clínica, prática, né? E na advocacia, no direito, você precisa pegar pelo menos as matérias que não Não, e eu sejam acho que o introdutórias, né? aluno, a pessoa realmente comprometida com a profissão e que quer aprender, ela vai atrás, né? Não tem jeito. Eu penso A assim. oportunidade a gente que faz, né? É. Tem que estar pronto. Pra E sorte nos não. encontrar trabalhando. Hoje eu falo muito, às vezes, eu já escutei muito assim: ah, fulano, vai lá pro consultório para você aprender. Eu vou receber. Eu falo, gente, você vai receber conhecimento de graça. Não é? Hoje as pessoas querem receber para tudo. Gente, eu carreguei livro demais de professor só para ter a alegria de ver ele trabalhar. Né? De saber que ele ia me ligar para me convidar para alguma coisa, para uma cirurgia, para fazer alguma. Nossa! Mas isso me oportunizou tanta coisa, coisas que os colegas foram fazer lá na frente, Você já tá... eu já estava fazendo. Né? Eu comecei a trabalhar no último ano de faculdade. Olha. Por quê? Porque eu já tinha essa coisa de querer trabalhar, fazer as coisas, correr atrás. Tinha uma experiência. E isso, justamente, isso facilitou muito a minha vida, né? Também comecei, também venho de uma origem humilde, comecei lá em Campinas. Então, assim, eu brincava, né? Que eu varria, limpava, lavava instrumental, era recepcionista. Faz tudo, né? Tudo, e atendia o consultório, tudo, fazia de tudo. Tinha essa história, eu chegava bem cedo, né? E aí limpava tudo, depois colocava um sapato de salto, que o sonho era andar só de salto, né, Simone? Falava, Voltava o glamour só depois, voltava né? o glamour, aí dava uma ajeitada, falava, agora vai. Muito legal. Então isso vai construindo a história da gente, né? Mas por quê? Eu acho que não existe vitimismo, né? A pessoa corre atrás. Eu sempre falo, ó, tem que tirar o bumbum da cadeira, não é? Então você Enquanto agiu uns choram, corretamente. outros vendem lenço. Outros vendem lenço. É isso aí. E aí você continuou, fez os estágios. Aí eu continuei na faculdade, até que no meu último período eu conheci meu falecido marido. E ele era seu professor? Não era. Ele já era advogado. Eu acredito que ele nunca deu aula, a não ser em palestra. O meu era para meu professor. Jura? Por isso que eu tô falando, né? Com essas histórias. Não tive a oportunidade. Mas ele nem tinha tempo, ele era um homem muito corrido, assim. Mas eu o conheci através de uma conhecida que trabalhava no escritório e fui numa confraternização de final de ano, que ele sempre fazia anualmente para os colaboradores. E por uma coincidência do destino, eu o conheci. E aí, até nos outros encontros, eu acreditava que ele ia me dar um emprego, porque ele sempre falava com muita admiração pela advocacia e tudo. E eu falando que eu queria concurso, ele não faz uma coisa dessa, porque... E foi um incentivador, né? Imagina. E aí foi indo, depois de uns meses, a gente começou a se relacionar. Eu acho que, pelo menos ao meu ver, a base de um relacionamento é admiração. Sim. Muito. Vendo ser a referência que ele era, uma pessoa que já era conhecida para todo mundo que fazia direito ao meu redor, no meio jurídico, ele era uma pessoa bem conhecida e renomada, reconhecida, né? E aí a admiração foi crescendo e a gente foi construindo uma relação de muito respeito, sabe? E aí eu acabei me debandando pro lado da advocacia e desistindo do concurso público, porque eu vislumbrei realmente uma oportunidade, vendo a história dele, um exemplo dele de que eu não precisava mesmo de um padrinho político ou jurídico, alguém na área que me capacitasse na advocacia, porque se para ele foi possível, para mim também seria. Com certeza, é isso aí. Eu acredito piamente. Eu passei por uma experiência bem parecida, né?
o Marco também era professor, só que ele era professor, né? E eu o conheci numa situação, num congresso e tal, e eu falei assim, meu Deus, meu sonho é fazer um curso com ele, né? Admiração, né? Aquela coisa, né? Então, depois que eu me tornei namorada, e depois a gente evoluiu para um relacionamento mais sério, eu também, a base da minha relação com ele era essa admiração mútua, porque ele falava muito assim, que depois que eu comecei a namorar com ele, eu tomava conta da vida financeira dele, organizava as coisas, e ele não tinha liderança nenhuma, sabe? Nenhuma. E assim, eu geria a empresa, cuidar de tantos dentistas, ele ficava olhando assim, dou conta de fazer nem a metade, né? E por outro lado, né, eu aprendi muito com ele, né? Eu tive essa oportunidade, né? Eu falo que eu fiz 3 especializações em uma só, porque eu tinha quem me orientava, que estava ali do meu lado, foi um grande companheiro, e quem batia palma, né? Isso é tão importante, não é? Quem batia palma pro meu sucesso, né? E que às vezes a gente não tem nas relações, né? É verdade. Eu passei por isso e assim, eu agradeço muito a Deus ter conhecido ele, porque ele tinha esse perfil. Às vezes até dentro da própria relação. Pedagógico. Não, e não só o homem é competitivo, tem homem que dentro do casal compete com a esposa. Não é verdade? É verdade. É triste. É triste, é real. Você vê, é uma mulher, uma grande mulher do lado e ele não quer. Ele quer, diminuir ela porque ele não aceita, né? Por fraqueza própria. Ele não, ele é o contrário. Ele se envaidecia, sabe? Tinha orgulho. Então, isso é muito bonito, né? Eu falo que o que o Djalma deixou de mais valoroso para mim, eu cheguei até a escrever sobre isso, eu gosto muito de escrever, realmente. Tá vendo? Quem gosta de ler, gosta de escrever. E, para mim, o que ele me deixou de mais valoroso, de mais valioso, foi o conhecimento. Sim. Que foi o relacionamento, os relacionamentos de maneira geral que eu tive, sabe? Através dele, que foi peça fundamental, para me mostrar o mundo, de maneira geral, na perspectiva dele. E hoje, tem 2 anos, quase 2 anos e meio que ele faleceu, eu tenho construído a minha perspectiva, mas com certeza esse fortalecimento, com o embasamento dele, né? Do alicerce que ele fez para mim, isso me ajuda a ter uns olhos muito mais abertos e com visão mais longe bem apurado, de tudo que né? acontece. Sim, sim. Porque a maturidade, ela é construída e só alcança os dispostos, né? Com certeza, né? E ele era mais velho, no meu caso também era, né? Então a gente acaba aprendendo nas duas situações, né? É bem legal. É isso aí, é verdade. E a gente se ajuda, né? Ele foi acometido por uma doença logo após que o nosso casamento. Foi pouco tempo, Priscila? Não foi nem 1 ano. Nossa Senhora. Deus E aí foi um desafio, porque tinha 23 anos, 24, muito jovem. Eu enfrentei com a sua idade. Imagino você. Né? Foi um desafio, mas me ensinou muito também. Nossa, com certeza. Então, eu acho que a base e uma missão ficou mais forte. Eu acredito muito nisso como uma missão, tá? Eu acredito piamente na minha situação e eu acredito que na sua também. Com certeza, não é? Com certeza. Eu Isso acho nos faz fortes demais. Você falou do cuidado, a gente aprende a cuidar, a gente aprende a levar as coisas a ser um porto seguro ali, né? Isso nos faz fortalecer ainda mais as nossas responsabilidades, nosso senso de justiça. E eu acredito que lidar com as adversidades agora, nesse período de viuvez, principalmente quando você não tem ninguém por você, é um desafio muito grande. Nossa. E aí, se eu não tivesse me fortalecido ao longo da doença, por exemplo, ou desse choque de realidade que eu tive ao relacionar com ele pela diferença de idade que eu sofri muito, meu casamento ele teve uma repercussão nacional, então isso foi muito pensa numa festa. Desafiador. Pensa numa festa. Eu fui convidada da convidada, mas eu fui. Gente, que chiqueza foi aquela, pelo amor de Deus, foi o casamento, né? Foi o casamento. Foi um sonho, né? Foi um sonho. Nossa, foi um momento muito bonito. Assim, Nossa Senhora. Lindo, hoje, lindo. Eu venho tentando reconstruir minha vida, né? Eu tô há 1 ano namorando e depois de mais de ano de viuvez, tentando lidar com os traumas, porque ele faleceu nos meus braços. Isso foi um desafio muito grande, porque eu acreditei até o último segundo que ele viveria. Você porque comentou ele passou, comigo, né? É difícil. Que ele tinha uma expectativa de vida de pouco tempo. E aí ele viveu 6 anos com a doença e foram muitas descobertas, muitas superações. E a gente vai tendo ilusão de falsa imortalidade. Então, a gente aprende, mas a gente tem nossos traumas também. Eu acredito que eu tenho os meus, você tem os seus, claro, a gente tem que aprender a lidar. E me abrir pro amor depois foi um desafio muito grande, mas tô muito feliz,
tô relacionando há um ano com uma pessoa que não é da área jurídica, tem outra personalidade, outro tipo de experiência, e a gente tem que estar aberto às novas experiências. Sim, Você disse sim. que tá namorando também e Tô. a vida continua, né? Tem que continuar. E com certeza Deus tem que te abençoar com uma pessoa muito generosa, né? Para poder te gerar essas compensações. Porque também, igual eu falo, assim, a gente passa por momentos muito difíceis, né? E agora você tem que Fragilidade. curtir as coisas boas, né? Passar por momentos mais felizes, mais tranquilos, né? Eu acho que a gente merece, é isso aí, né? É Tá verdade. certo, coisa boa. Não, e eu acho muito interessante. Esses dias eu vi um curso, estive num curso, na verdade, e aí um colega dentista falou uma coisa interessante. Que ele começou numa empresa muito reconhecida de São Paulo e tudo. Então, ele teve a oportunidade de já estar com profissionais qualificados. Então, ele não teve aquela experiência negativa de ir construindo aos poucos. Não, ele já teve um alicerce muito bom, não é? Então, isso é muito bacana, porque você também já começou com uma perspectiva bem melhor com relação à profissão e tudo, porque você já estava com uma pessoa que passou por todo esse processo, né? Então, ele pôde te orientar e tudo. Eu acredito que, pra mim, foi um pouco Ó, isso aqui é pra gente diferente. comer, viu? Ah, vamos É pra beliscar, comer. com certeza. Que foi diferente por quê? Porque eu tinha um estereótipo impregnado em mim, né? Então, você tem, na sociedade, a gente não pode ser hipócrita de pensar de que não há um preconceito, né? Então, uma mulher mais jovem com um cara mais velho é fútil, é só um rostinho bonito, tem uma dificuldade de ver, notar capacidade. Mas a gente Porque eu vivi aquela muita sombra do meu hipocrisia, marido, né? porque eu não tinha nenhuma dificuldade de viver a sombra. Isso foi até um erro meu, porque o meu foco era fazê-lo viver mais. Fazer cada vez viver mais. Então, no escritório, no trabalho, ele era realmente a vidraça. Eu ficava no bastidores, eu tinha minha atuação e tudo, mas eu cuidava de casa, eu cuidava dele, eu cuidava de doenças, eu cuidava de muitas coisas. Então, eu não tive um tempo de me mostrar ao mundo. Foi uma oportunidade muito grande de estar na OAB um tempo antes dele falecer, mas ele já estava num período bem crítico, de me mostrar para algumas pessoas, mas eu tive que arregaçar as mangas Ah, me e me explica esse abrir para o processo, mundo então, da OAB. por conta da. Não, é porque acabei fazendo parte de uma gestão lá e saí por conta de outras prioridades, porque eu preciso reconstruir. Porque aí a Priscila, né? Era a Priscila, né? E não a esposa do Djalma. Exatamente, porque a gente fica sem nome, pelo menos na minha experiência, por muito Sim. tempo. E não era um problema para mim, nunca foi. Só que aí as circunstâncias vão fazendo com que a gente tenha que arregaçar as mangas de fato E a luta, mostrar. né? E a é luta. difícil, por quê? Porque nós temos muitas limitações com pensamentos arcaicos na sociedade. De, ou é bonito ou é inteligente, é jovem, então não tem experiência, não tem competência, foi Não é casado assim, com não. quem foi, então Por isso que não tá na tem condição conteúdo. tal. Então, tudo Verdade. que você ganha é assim, tudo que você ganha dá o mérito, porque você foi casado com quem. Isso. Aí o Ou por demérito, alguma razão. a culpa é só sua. Mas Justamente. a qualidade é porque um terceiro teve responsabilidade. Então, a gente Ser humano vive é uma muito hipocrisia cruel, né? muito grande. E as pessoas, elas não esperam passar o seu luto. Eu não tive meu luto, assim, pra ser bem sincero. Dias depois eu tive que organizar a vida, quem vai ficar, quem vai sair, o escritório vai manter de pé, quais são os clientes, correr atrás de novos clientes. É um desafio muito grande. Você pega a dorzinha, põe no bolso e vai enfrentar. E hoje eu vivo num piloto automático, eu ainda não consegui equilibrar 100%. Tô com outros projetos, justamente que era algo que fazia meu coração abrir um vibrar há leque, muito né? tempo, sabe? Então, é um desafio constante, mas assim, eu tenho os meus problemas, você tem os seus, todo mundo tem problema. Então, procurar não se vitimizar e ver o copo meio cheio em vez do copo meio vazio é o que me faz fortalecer. Sem dúvida. Porque a gente tem que ter em mente de que não somos o que nos aconteceu, somos o que escolhemos nos tornar. E eu venho querendo usar disso, tenho um projeto agora de palestra para mulheres, para ter essa visão de mundo diferente. Que a gente não nasce já sendo predestinada a fazer tal coisa. Por exemplo, maternidade. Eu escolhi não ser mãe para cuidar do meu marido. Eu tenho certeza que ele viveu o tempo que ele viveu, porque eu abdiquei da minha maternidade. Na reta final de vida dele, eu fui mãe dele. Eu nunca tive enfermeiro, o filho nunca passou uma noite. O hospital para mim sempre foi eu e ele. No falecimento estava eu, ele, como sempre foi a nossa rotina, por quase 10 anos. Então,
abdicar de ser mãe para cuidar dele não me faz arrepender em nenhum momento, mas me ensinou algumas coisas da vida que hoje Você tá muito jovem. eu já estou Você pode com se outra organizar. perspectiva. Não, vai ter entendeu? neném ainda, Isso gente. faz cair por terra também o preconceito das pessoas de estava só por causa de dinheiro, porque se fosse eu teria vivido na minha zona de conforto, ter tido filhos, arrumar um monte de enfermeira, e ele vai ter a vida dele e eu vou ter a minha vida. Tem o herdeiro para garantir, né? Igual todo... E que não foi o que aconteceu, porque não era. Então, eu falo que você provar em atitudes consolida mais o seu respeito perante a sociedade. E posso te dar um pessoas, né? conselho de quem tem a idade da sua mãe? Eu aprendi uma coisa, sabe? Depois, na minha idade, a gente descobre que não vale a pena preocupar tanto com o que o outro acha. Não vale a pena. Não vale a pena, Não entendeu? muda em nada. Não. Sabe aquela história do sapinho, que ele tem um negocinho na orelha e por isso que ele é feliz? Né? E por isso que ele vai seguindo? Porque vai ver, ele ele é não surdo, escuta né? nada, entendeu? Então, assim, ele não sofre influência do meio. A gente tem que se fortalecer naquilo que a gente acredita. Sem dúvida. Não é? Naquilo que a filtro gente... e não esponja, né? Isso. Que infelizmente a gente não vai agradar todo mundo. Nem Jesus. Cada um vem de uma história, não é? O ser humano, ele lida, né, com essa questão da aceitação, da inveja, do problema. É natural. As pessoas são competitivas. Isso faz parte da vida. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. A gente não vai conseguir. Às vezes eu vou entrar numa roda, eu falo isso muito. Uma pessoa vai gostar de mim, as outras vão falar assim, enjoada. Paciência, né? Vou focar em quem gostou. Ponto. Gastar energia. Até porque vale a pena, tem né? essa questão da própria energia, né? Tem gente que você tem afinidade, tem gente que você não tem, mas não significa que você tá contra aquela pessoa, não é? Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Não ser esponja. Pega um pratinho pra né? nós aqui, Simone. Porque nós queremos comer. Um pouquinho mais pra lá. Tô com medo até de cair, não sei, que tá bem na pontinha. Ah, tá. Aqui fica bom? Tá bom. Vamos chegar um pouquinho mais pra frente. É só porque a pontinha dele tava quase caindo. Que bom, senão ia acontecer um acidente aqui. Não, acontece acidente, a gente para e grava de novo. Ainda não tô, sabe, com aquela pegada de gravar ao vivo, ainda não, né? Você tá ótima. Você acha? Uai, então tá bom. Mas eu acredito que a gente tem que entender o neutro e o que gosta. Porque eu acho que a gente vive dois extremos. A polarização hoje, na política, na sociedade de maneira geral, no meio social, político, no meio político partidário, no meio político até de entidades mesmo, a gente vive uma polarização muito grande. Ou eu amo ou eu odeio. Eu Os posso extremos, simplesmente né? ser indiferente. Com Não tô nem aí certeza. pra você. Nem gosto, nem desgosto. Justamente. E aí deixa a pessoa seguir o caminho. Não. Ou você ama demais, que é doentio, ou você odeia, gosta de menos. E aí você vive esses dois extremos e é um sentimento que não leva ninguém a lugar nenhum. Não. Só fomenta mais desgaste. A gente E cada tem que entender, vem de uma realidade, de uma história. e nós vivemos em não é? sociedade. Sim. Viver em sociedade, procurar você ter uma paz de convivência ali, é você entender que o que o outro escolheu viver não é da sua conta. Você tem que ter Você tá limite entendendo? e dar limite. Exatamente. Não é isso aí? Eu penso dessa maneira. E às vezes o pessoal fala assim, igual, por exemplo, rede social. Hoje a rede social é uma necessidade, né? Eu tenho... De trabalho, Nossa, de eu tudo. tenho 7 redes sociais. Meu Deus do céu, eu quase fico doida. Porque é assim, eu tenho uma cafeteria também. Meu É uma cafeteria, a minha Empreendedora. lojinha, porque a minha lojinha é pequenininha, ainda vai ficar grande. Como diz a minha amiga Janaína, tem que pensar grande. É isso aí. Então, assim, uma lojinha, a clínica, não é? Tem o café não, os cachorros, né, Simone? Eu crio cachorro também, tem meus cachorrinhos. Aí eu também fiz o Instagram dos cachorros, né? E o do podcast, Nossa. né? E eu tenho isso no Instagram, tenho no TikTok. E a gente tem o LinkedIn, acaba o tendo- YouTube, é coisa demais, né? Pra gente administrar e tudo. Mas eu tenho aquilo ali como trabalho. Responsabilidade. ali, Com o né? trabalho. Claro que, por exemplo, eu sigo você, por quê? Porque eu admiro o seu trabalho. Então, nossa, olha que bacana, olha o que ela postou e tal. Agora, eu fico observando, você pode ver que eu sempre vou lá e curto ou comento. Prestigia, né? É, Eu já falei sobre isso, isso. recentemente. Porque eu penso o seguinte, pô, não custa nada. E eu fico observando, às vezes, eu até comentei isso com a Simone já esses dias, né? Que eu faço isso como hábito para tantas pessoas que eu
gosto e tudo, às vezes que eu nem tenho tanta intimidade, mas porque eu gosto de incentivar, né? E às vezes as pessoas me encontram, eu falo, você não viu tal coisa? Não, eu vejo. Eu falo, gente, mas por que não vai lá e dar um coraçãozinho? Vai cair a mão. Não é assim? É impressionante. Meu Deus! Não prestigia. Eu fico às vezes são os pensando, mais próximos não é? que deixam de prestigiar. Eu falo né? que são seguidores fantasminha, né? Só curiosos. Que fica, na verdade, ali jogando aquela energia em cima da gente, né? E cada um tem sua história. Você vai bater palma? Beleza. Você não vai? Cuida da sua vida. Não é desse jeito? Eu penso dessa maneira. Eu acho só que... curiosos, né? Não custa. A gente tem essa resistência de dar... Então, seu pratinho. Obrigada, amor. De você prestigiar e de você dar o crédito. Que às vezes você posta algo, a pessoa vai lá, tira seu nome, reposta. Eu acho isso uma falta de respeito tão grande, sabe? Porque as pessoas, elas Esse têm aqui é o mais gostoso. É. Eu acho, né? De abacaxi com creme X, né? Todo mundo gosta, mas é desse. Custa você valorizar, você prestigiar, você dar crédito, não custa nada. Mas a pessoa quer ter um mérito que não é dela. Que não é dela. Concordo. Quer deixar de prestigiar, de curtir, porque você vai exaltar uma pessoa que é sua amiga, muitas das vezes, com receio. Eu tenho tantos seguidores, a fulana tem uma quantidade ok, se eu ficar exaltando aqui, vai ter mais. É do ser humano ser egoísta. E esse egoísmo, que pra mim é o que mais atrapalha a gente viver em paz na sociedade, sabe? Você pensar só em você. Só que você não entende que a gente vive num conjunto onde tem que ter um espírito de colaboração. Não tem Porque como. senão as coisas não fluem. Não caminham. É isso sabe? aí. E aí a gente vive esse meio caótico porque nós dividimos em dois grupos. Essa faca? O que é que você E quer com essa faca? É pra passar. Não, ó. Vamos... É pra você, pronto. Olha, gente, se alguém não vê esse podcast, olha aqui. Já tem uma ameaça aqui. Já tem, declarada. Né? Física, inclusive, né? É desse jeito. Mas é muito triste a gente notar isso, sabe? Mas eu tenho esperança. A filosofia me ajudou muito a eu lidar com depressão, por exemplo. De tentar entender as limitações dos outros. Por exemplo, eu tive alguns desgastes depois do falecimento do meu marido. E eu venho tentando lidar de uma forma mais pedagógica para entender por que as pessoas agem como agem. É uma limitação, sabe? Para mim, a maior briga não é entre o bem e o mal. É entre o conhecimento e a ignorância. É um filósofo super conhecido que fala isso. E eu sou uma pessoa que concorda completamente com essa fala. Porque você vê que as pessoas são muito limitadas. Sabe? A gente tem que olhar a qualidade de quem tá julgando. Não é? Exatamente. Eu falo isso muito pra minha mãe. Às vezes ela fala, não sei o que. Eu falo, mãe, analisa quem é. Olha, né? Quem é aquela pessoa? Qual é a visão dela, né? Ela se baseou no quê? Então, por isso que eu vou te falar de novo. Deixa pra lá. Não vale a pena. E pessoas feridas ferem pessoas. Sem dúvida. Então, assim, ninguém feliz. Ataca, você fala, meu Deus, que vida infeliz. Gente já infeliz. O mal já é por mal. Porque gente feliz não é saco de ninguém. Sem dúvida. O tal do chato, você pode saber que tem a vida limitada em alguma coisa que você é digno de pena. Entendeu? Por isso que eu te falo. Ajuda, né? Precisa de ajuda. Ama ou é indiferente. Porque se odeia, porque tem algum sentimento, tem alguma coisa ali enrustida. Às vezes eu vejo muitos haters. Eu falo, gente, é um amor enrustido, porque... Sim, eu sou o maior admirador, né? Não é? Todo mundo fala, eu sou o maior admirador. Meu Deus. É muito interessante essas coisas. Mas, assim, você trabalha em 4 áreas, né? Pode comer, viu, gente? Tá delícia. A Priscila está comendo, gente. Agora vamos esperar a Priscila comer. Não, pode comer. Priscila, a gente corta. Não tem problema, não. E qualquer coisa também a gente aparece. É que a gente come, gente. A minha mãe briga comigo. Meu namorado fala assim, quer ver a Daniela feliz? Põe comida na boca dela. E é verdade, agora não vai comer. Você é taurina? Não, eu sou escorpião. Mas tem uma fome que não acaba. Não adianta tomar lubrigueiro. O negócio é porque gosta mesmo de comer. Delícia. Tá uma delícia mesmo. Não Eu amo patezinho. Maravilhoso. Mas é do Empório Árabe. Ali na Praça do Avião, né? Super e eles fazem entrega. É muito bom lá. Lá de casa. Perto da sua casa? Então. Lá é perfeito. Então você trabalha... O seu escritório atua em 4 áreas. Você tem uma área que você prefere mais, que você atua mais? Hoje eu tenho atuado mais em sucessão em agrário. Até pelo nome, né? O Djalma foi reconhecido pela área agrária.
E a gente vê alguns desafios, algumas dificuldades que a gente encontra por ser mulher na área agrária, porque a gente lida mais com produtor rural, com pecuarista, e aí a mulher mais jovem atuando nessa área, a gente vê um pouco de Outro desafio. restrição, sabe? Um pouco de realmente essa limitação das pessoas entenderem que você é competente tanto quanto, e isso indifere gênero. Mas hoje o escritório virou um núcleo jurídico. Hoje eu tenho vários parceiros de diversas áreas de atuação. E a gente mantém no escritório que meu falecido marido esteve por mais de 20 anos. Hoje nós temos atuação lá em tributário, empresarial trabalhista, empresarial e recuperação judicial, Aí imobiliário. é uma equipe que você lidera. Na verdade, hoje eu não gosto de me colocar como líder, que eu gosto mais de colocar como se eu fosse uma pessoa que fizesse esse elo de ligação entre eles. Você faz a gestão sabe? da equipe, né? Vamos dizer assim. E aí a gente divide as áreas de atuação. Nós somos um grupo unido que a gente vem fazendo completa, um trabalho né? multidisciplinar para ser um escritório para o cliente chamar de seu. Onde ele vai se sentir acolhido. Usou meu slogan. Sério? Ela usou meu slogan. Porque eu sou mais velha que você, então o slogan é meu. Tá bom. Eu falo, tem um dentista chamado de seu, né? Eu falo a mesma coisa. Isso é muito importante. Porque, excelente. Assim, Deus o livre tenha um falecimento em família, sucessão, lá no escritório, no núcleo. Claro, e você sabe pra onde tipo correr, um problema né? fiscal, lá no núcleo. Parei numa blitz, vai no núcleo. Então, assim, ter esse aparato… Esse respaldo, né? Esse respaldo multidisciplinar é muito importante pro cliente não precisar, fulano aonde eu vou, né? O Trano vai. Então, isso tem sido muito bom lá no escritório, a gente trazer esse abraço ao cliente, sabe? Tem sido muito bom. E aí, a gente tem cada um na sua capacitação ali e vamos fazendo um trabalho em conjunto. É tudo muito embrionário, porque eu desfiz uma sociedade recentemente, que acabou não dando certo. Mas é um desafio você se reestruturar. Eu falo que a minha vida é movida realmente… Eu acho que ela é a She-Ra, gente. Você lembra da She-Ra? Você não assistiu isso, não, né? She-Ra é da minha época, né? Não, eu fui… Namorada do He-Man. Eu fui num podcast esses dias, eles sempre fazem uma caricatura dos convidados, eles fizeram de Mulher Maravilha. Tá vendo? Falei, nossa, eu tô fazendo Mulher Maravilha parece com ela, não é verdade? Porque, meu Deus, muitas adversidades. Mas assim, graças a Deus, eu tenho aproveitado o que há de melhor pelos problemas. Cada situação, né? Eu falo, as dificuldades melhoram os bons e pioram os ruins. Depende do olhar. Você quer se tornar uma pessoa boa? Né? Então você vai crescer. Você não quer? Então você vai usar de muleta para prejudicar o outro. Sim. E aí vira esse ciclo vicioso. Eu aprendi a olhar o copo meio cheio mesmo. A falar, isso aqui aconteceu porque tem que fazer isso. Porque, opa, essa rota estava errada, então me direcionou. Porque é o desconforto que faz a gente mudar. É o que a gente estava falando no início. Acaba sendo essas… situações que te obrigam a mudar. Porque se tá tudo bem, se tá tudo ok, a gente fala assim, eu vou melhorar pra quê? Tá tudo ótimo aqui, por que eu vou melhorar? Aí a vida dá uma cutucada, você perde um ente querido, você aparece Deus no mundo. Não, mas eu vou falar, faz pessoa igual você, igual a mim, tá parado, começa arruma alguma coisinha fala, não, peraí, tá muito sem graça a minha vida, eu vou cutucar alguém ali, eu vou arrumar um projeto, né, não? Essa aqui tá comigo, tem 10 anos, ela sabe disso, ela fala, doutora, pelo amor de Deus, aí eu invento mais uma coisa, entendeu? E o meu projeto eu quero, não é? Faça parte, a gente gosta do novo. Não porque, é? Assim, a gente tem uma necessidade de inspirar outras pessoas. O projeto mesmo, hoje eu tô com 4 mulheres que eu admiro muito. Né? Desafiar, eu acho isso assim, ó. Quando você começa a adquirir o dom da leitura, de procurar conhecimento, seja de qualquer maneira, e hoje tem inúmeros jeitos, você conseguir clarear a visão, e aí você vê e você fica, meu Deus, vocês não estão enxergando? Dá para ver diferente. Então, o projeto que eu venho construindo junto com grandes mulheres que eu admiro muito, é um projeto que abraça várias vertentes. Tem eu como advogada, tem a Vanessa, que é psicóloga, que vai trabalhar especificamente em dores. Entendi. Tem uma fotógrafa, que é especialista em arquétipos, que vai ter um olhar de posicionamento diferente para como a mulher quer se posicionar, e aí como ela se sente segura, insegura, dá nome aos sentimentos. Então, hoje eu dividi nós, em comum acordo, a gente vem
trabalhando algumas pautas em que a mulher que se escuta, e aí vem a Vanessa, que é psicóloga, ela tem mais de 20 anos de experiência, ela trabalha, ela tem um livro que chama Minha Criança Ferida, que trabalha sobre dores, e eu quero, para você aprender a ter outros passos, você tem que aprender a se ouvir. O que eu tô sentindo? É raiva, é ódio, é apego, é amor, é inveja, vem, né? é tristeza, é vergonha. Aprendeu a sentir? Aí vem a fotógrafa que trabalha em arquétipo, sob posicionamento. O que eu tô... Nome aos meus sentimentos. Como eu quero me posicionar? Como que eu quero passar o meu sentimento pro outro, seja no meu trabalho, enfim. E depois vem a especialista em coloração pessoal, que foi onde eu te encontrei no evento maravilhoso da Dani, que ela é a nossa parceira no evento, que é coloração pessoal e temperamentos. Então, é a mulher que se comunica, mulheres que falam. Então, como eu quero me comunicar? E lembrando que comunicar com a boca é o último... É uma das ferramentas, né? É o último... É a última oportunidade que você tem de comunicar mesmo, é abrindo a boca. Mas você pode comunicar com o olhar, com os trejeitos, com corte de cabelo, sorrindo, com cor, gente, com sorrindo, roupa. não é? Sempre. Para você... E eu vi um estudo até com ela... que o meu período de viuvez, eu tava me vestindo triste, meu olhar era triste, tudo era triste, porque eu me comunicava sem abrir a boca, fazendo outras coisas, trabalhando e tal, mas eu era uma pessoa triste. Por muitos meses eu fiquei... Também. E aí você né? consegue transformar isso... Por exemplo, eu sou uma pessoa insegura, dou um exemplo. Uma telespectadora, uma convidada, uma mulher que se interessa em fazer parte do evento. Lá você vai ter esse olhar, vai aprender a se ouvir, se escutar, vai aprender a sentir, dar nome aos sentimentos, vai aprender a se comunicar antes de abrir a boca. E aí vem o último, que é a Patrícia, que também fez parte do projeto da Dani, que é a Patrícia Zá, que é as mulheres que fazem. Então, quando ela abre a boca... Que legal. Quando ela abre a boca, é pra ela agir, é pra ela fazer. E ela vai estar segura o suficiente, porque ela aprendeu a se escutar, ela aprendeu a dar nome aos sentimentos, sentir, ela aprendeu a se comunicar, chegando, sendo presença, com olhar, com roupa, com corte de cabelo e tudo. E aí ela aprende a fazer. Que aí é a hora que ela vai abrir a boca, que ela vai agir, que ela vai... Ela já tá com todas as ferramentas, seguras. Né? Seguras, justamente. Então, é um trabalho muito bacana que a gente quer trazer essa palestra. Depois a gente vai montar workshops para mulheres, no máximo de 12 mulheres, para ter esse olhar, para te chamar pelo nome, para eu trabalhar uma vertente com você, sendo que eu vou trazer resultados mesmo, né? Vou descobrir seu arquétipo, né? Para você conhecer a pessoa, que ela vai descobrir o arquétipo, o temperamento, a forma de comunicar, se houve alguma dor que ela ainda não conseguiu superar, e pôr próximo de mulheres que tiveram dores semelhantes, que têm as limitações semelhantes, para trabalhar em conjunto e você ver que não tá sozinha. Porque quando você vai se abrir para algo e fala... Meu Deus, mas é só eu, e se eu levantar a mão? Quando a gente une projetos, a gente une propósitos, pessoas, né? E vê, meu Deus, eu não tô só. Eu sofri, eu tenho esse tipo de dor, mas olha tantas mulheres que tem. E aí a gente consegue se abrir. Não, e eu achei muito saudável você me contando isso, porque é um grupo que se abraça, né? Exato. Porque às vezes a gente vê assim, eu participo de vários grupos, cada um com uma vertente, né? Com um posicionamento, que às vezes vai muito da liderança do grupo, né? Porque é natural. Mas, assim, nem sempre a gente consegue esse aconchego, né? E eu acho que isso é muito saudável. Ali não é sobre dinheiro. Conhecer a pessoa mais, entender mais o propósito. É diferente. O dinheiro pode ser até consequência. Sim, não é? Mas assim, ali não é focado o mesmo valor da inscrição de quem ganha R$2.000 é o mesmo de quem ganha R$10.000. É o mesmo valor que eu vou receber. Então, ali eu não vou me limitar a quem tem mais condição ou menos condição de maneira alguma. Ali a pessoa, a gente vai ter, eu vou pedir encarecidamente que não mexam no celular e tudo, para ter experiência. A gente vai ter até um fotógrafo que vai tirar as fotos e vai disponibilizar ao final do evento. No workshop também não vai ter celular, porque a pessoa, ela vai ter a experiência. Ela tem que estar ali, né? Ela vai sair, ela não mexeu no celular, ela não fotografou, ela vai ter que falar para as pessoas o que foi. Ou, sem falar, as pessoas vão ver a mudança através das atitudes. Então, eu quero trazer essa experiência. É óbvio que vai ter network, o workshop. A gente vai ter consequência natural, né? A gente vai ter um coffee break antes, muito bacana, com show ao vivo, com tudo, para se conhecer. Vamos entrar pro evento, depois vamos ter o workshop, 4 encontros de 2 horas cada um, com cada profissional.
onde eu vou fazer uma parte introdutória de filosofia, antropologia, da parte de direito, principalmente voltada às mulheres. E aí, 1 hora de conteúdo, sem celular, sem nada, uma imersão. Meia hora de network para você conhecer. Ah, você é colérica? Eu também sou colérica. Vamos conversar. Ah, você teve essa dor? Eu também tenho. Vamos conversar como você melhorou. Qual foi a sua saída? Você está precisando de ajuda? Acolhimento. Sim, e depois volta sim. para meia hora de atividade. Eu aprendi? Tem alguma dúvida e tal? E aí essa foi a primeira semana. Na outra semana temos outra experiência com outro tipo de trabalho. Um trabalho com propósito, com né? propósito. E assim, é óbvio que a gente quer trazer relacionamentos. E isso fomenta networks, fomenta negócio e tudo. Mas ali eu acredito que há muitos projetos hoje, não só em Goiás, como no Brasil todo, para falar de crescimento de network e tal. E as pessoas estão deixando de viver. O fim dessa caminhada é a morte. Entendeu? Caixão não tem gaveta. Meu marido trabalhou a vida inteira para ter dinheiro e gastou muito dinheiro para ter saúde. E morreu querendo viver demais. E eu vi que ele deixou de viver muitos momentos. E ele precisou trabalhar, mesmo doente, para ter dinheiro, para sobreviver. Então, isso me ensinou muito a palavra vida, viver, ressignificar, procurar. O nosso projeto chama Ressignificar, que é escrever uma nova história. Procurar sentido, significado para sua vida. Que às vezes está muito de padrões. Minha mãe foi assim, eu tenho que ser assim. Então, minha mãe ter filho, eu tenho que ter filho. Minha mãe trabalhou fora, eu tenho que trabalhar fora. Minha mãe não trabalhou, então... Você é uma mulher capaz de ser o que você quiser. O que o outro escolheu viver não é da nossa conta. Então ali a gente vai ter mulheres. Eu viúva, tem divorciada, tem casada, tem que teve filho, que não teve filho, por N motivos e tal. Você entende que você cria uma identidade com o seu público? A mulher vai chegar lá, ela não vai ver gente que só tem dinheiro ou gente que não tem dinheiro. Ela vai se sentir pertencente, não é pela conta bancária se tem ou se não tem. Ela vai se sentir pertencente e ver que mulher rica e pobre passam por dificuldades. Pelas mesmas coisas, né? Muitas vezes. Não são privadas de nenhum... Tão diferentes assim como Exatamente. se imagina, né? Como se imagina, né? E assim, eu acho muito interessante porque é um embasamento, né? Que é igual eu falei, às vezes algumas coisas são muito rasas, né? A gente pensa assim, nossa, eu fui ali, foi legal, mas construir uma relação... Isso, né? Às vezes assim, a gente faz, até comentei isso com você. Eu, como dentista, eu tenho que estar participando, eu tenho que ser vista. Falei isso até com a Marcela aqui no último evento, nelas. Saber até o limite, né? Até onde a gente está em excesso nos lugares, até onde a gente... meu pai falava que tinha que ir pouco, mas era pouco demais, né? Também não serve. Mas a gente tem que saber, né? Também até onde vai ou não, o que vale a pena, o que não vale. Mas, assim, muitas vezes, esse encontro faz falta, né? E a gente não tem isso, na verdade. Mas hoje... Qual que é a ideia também de fazer um evento mais privativo no segundo momento? Para você conhecer novas pessoas. A gente vive em bolha. Mas conhecer de verdade, mas, né? Mas às vezes a gente até conhece, mas vai nos eventos, senta no mesmo lugar. Conversa com a mesma pessoa. Você tem a oportunidade de viver outras coisas. Porque eu vejo que muitas experiências que são compartilhadas com outras pessoas é baseado na bolha que você vive. Sim. Uma realidade que você não vive não quer dizer que ela não exista. Então eu vejo gente criticando algumas pautas, sendo que não viveu. Então fala, você sofreu preconceito por ser bonita. Esteja na minha pele para ver o tipo de assédio moral que eu já sofri por mulheres e sexual por causa de homens. Várias situações constrangedoras que a gente tem que sofrer calada. Por quê? Porque você é desesperada, você é a viúva, quer aparecer. Ou é porque queria dar de cima. E às vezes, aquela situação você... traz a público, a gente viu o caso do Daniel, mesmo jogador. Quem sai como mentirosa? Sempre, a né? mulher. Você tá entendendo? Sempre, então, assim... Sempre. Não, ela criou uma situação para facilitar o problema, Exatamente. né? É complicado. Se ela é cantada, você vai de roupa mais coberta na próxima vez, direito, ou você... Né? É muito difícil. Então, assim, é pauta que os homens acham que é exagero e as mulheres que vivem nas bolhas, elas acreditam que sejam em verdades. E que não é. Que quem tem lugar de fala para transparecer, para conseguir esclarecer para outras mulheres, muitas das vezes são caladas, né? É verdade. Mas eu vejo assim, o bacana, quando você falou para mim, você comentou, né, lá no evento, que era uma coisa diferente, assim, não desmerecendo os outros grupos, eu acho que eu aprendi muito, conheci muita gente bacana, sou muito feliz de participar de muitos grupos, fiz grandes amizades, né? E é igual a gente falou, a gente não vai ter tudo, e tá tudo bem.
beleza. Mas eu vejo assim que existe um propósito maior, né? Uma busca por resultado. E isso é muito, muito interessante e muito diferente. Por isso que assim, eu desejo o maior sucesso, né? Espero poder até participar e Quero tudo. muito. Então, Faço porque muita eu questão. acho que é sim uma coisa mais séria, que você pode buscar realmente resultados. E até uma coisa, né, que vai muito de encontro à sua evolução, não é? É. Como você vai passar algo para as pessoas e mostrar que é possível, sendo que você não Não tem tem um essa história? exemplo. É, Então, o exemplo que arrasta. é verdade. E E fala, é possível. eu sou observadora, né? Eu sou observadora, gente, eu sou terrível, né? Eu fiquei Escorpiano. desse jeito. Aí eu fiquei acompanhando lá, né, lá atrás, uma mocinha, né, de cabelinho comprido, saiazinha rodada e tal. Mocinha, gente, mocinha. Aquela mocinha frágil e tal, muitas vezes do lado do marido, né? Eu, E aí essa mulher evoluiu igual um furacão e depois ela foi pro terninho, toda alinhada, cortou o cabelo, né? Pegou outra pegada, né? Como é interessante essa comunicação sem falar, não é? pra você ver. E nada mais especial do que você ter uma profissional que eu vou falar. Essas pessoas que eu escolhi a dedo, eu demorei muito tempo. Eu tava com esse projeto já engatilhado, mas eu não encontrava Você ninguém. você procurou um profissional. Eu procurei as profissionais que mudaram a minha vida. Então, assim, não é porque eu tenho mais amizade ou menos amizade. Não, eu conheço muita gente. Eu vivi em várias bolhas e vivo até hoje. Mas, assim, você vê um trabalho sendo consolidado através de outras pessoas que não está ali apenas pelo dinheiro. Para mim, ser advogada é ajudar pessoas. E o dinheiro, obviamente, é importante, não vamos ser É hipócritas. consequência, né? Mas tem que ser consequência. Eu não Sim. estou além do dinheiro. Eu não estou fazendo tudo pelo dinheiro, entendeu? Porque se eu quisesse, eu poderia estar numa zona de conforto, ter arrumado Com certeza, marido né? para me sustentar, para isso. Eu quis escrever uma outra história. Porque meu primeiro casamento não foi sobre dinheiro. Minha segunda relação agora não é sobre dinheiro. É tudo sobre evoluir. É você crescer ao lado de uma pessoa, construir uma história. E eu vivi uma história onde eu me entreguei 100% ali. E hoje é outra página da minha história que eu estou escrevendo com muita luta e tudo. E você encontrar mulheres que têm esse mesmo objetivo, por exemplo, quem que vai falar da mulher que se comunica? A mulher que fala. Um especialista em coloração pessoal e temperamentos que vai te ensinar a comunicar sem precisar abrir a boca. E a mulher que faz, Eu a acho mulher isso para ela muito fazer, interessante. Por isso é uma que eu tô citando. fonoaudióloga, especialista em comunicação, que vai mostrar para você que tudo comunica. É o bordão dela, tudo comunica. Eu tô sentada cruzada as pernas Sua aqui, postura, não comunica é? seu Seu olhar. olhar, a forma, a postura dos braços, Você da mão, fala com tudo. corte de cabelo, se você chega pra fazer uma entrevista, a mulher tá com a roupa toda amarrotada, cabelo sujo, presa, vai falar, no mínimo essa mulher não organiza a vida dela, pessoal, imagina aqui no trabalho, ela vai ser um bom profissional pra ser contratada? Não. Com certeza. E a foto, que é baseada em arquétipo, Você já viu personalidade? foto de currículo? Muitas vezes, tristeza. Não Fala é? nada, não. Porque a pessoa não aprende a se posicionar. Não, pelo Então, amor de Deus. nas mulheres que sentem, é uma mulher que ela vai passar sentimentos na captação da sua foto ali, onde você soube se posicionar. Eu estou aqui mostrando o que eu quero. Então você olha a foto e você fala, nossa, é uma mulher de poder. É uma Sim. mulher que ela sabe se posicionar. Isso. Mas isso. para isso ela tem que aprender a se ouvir. E para isso nada mais importante do que uma psicóloga que vai falar sobre dor. Sim. Porque todo mundo tem suas dores. Opa. Lá no fundo. Eu vivi por muito tempo, mais de ano, com a minha dorzinha debaixo do tapete. Aí eu abri ali, jogava mais. De repente começou a ficar dessa altura que eu falei, gente, agora tá Eu imperceptível. tenho que digerir isso aí, né? Agora não tá mais imperceptível. Agora tem um volume e eu vou ter que encarar. E aí fui tirando um por um. Achei Vai. que conversa mais do que eu. Para com esse dedo, chata. Agora vamos falar. Eu vou falar só mais 5 minutos, lá que você é enjoado. Ó, me fala sobre o seu projeto na TV. Gente, ó, essa moça tem um projeto na TV. Então fala. Sim, tô muito feliz. Essa é outra pegada. Eu sempre quis fazer jornalismo, assim, a parte de comunicação, como eu converso pouco, e você percebeu, aqui a gente... Não, Depois eu aqui vou te levar pro meu programa. a gente vai guerreando, né? É. Eu tinha uma amiga que era assim, deixa eu falar agora, deixa eu falar Posso agora. falar? Deixa eu falar. É minha vez, é minha É a vez. minha vez, desse jeito. Mas eu tô muito feliz com esse projeto, em parceria com a Allo TV, Que que legal. tá expandindo muito aqui, essa TV, agora indo pro canal digital. Já era no canal digital, indo pra TV aberta, que é a Claro TV, canal... eu vou pegar depois pra você colocar na barrinha pra gente acompanhar, que a gente vai fazer o Sim, lançamento claro. agora. Mas é um projeto
que eu almejei muito, que eu sou uma pessoa que adoro cozinhar. E eu adoro comer uma boa comida. Minha mãe trabalhou em buffet muitos anos. Eu aprendi a cozinhar desde os 10 anos de idade. Fazer comida em fogão a lenha. Eu também recebi o título de cidadã belavistense, que eu morei 10 anos em Bela Vista, quando Bela Vista era longe, que O hoje... que você faz com esse estande de parede? Deve estar assim, né? Ah, menina, eu adoro. Porque é bom, né? reconhecimento. É bom demais. E saber que isso ninguém te rouba, sabe? É uma coisa Nossa, é a melhor coisa do você vê que você tem mundo. uma história com a cidade. Eu fico muito feliz. É verdade. Eu pegava ônibus rural para estudar em Bela Vista. Você imagina, com 6 aninhos com mochilinha, andava na terra, ia pegar ônibus rural, chegava à tarde. Então, assim, é uma história que é inimaginável. Hoje eu vejo crianças que você perguntar de onde vem o leite? Não sabe. Isso é verdade. Que alimento é esse aqui? Não sabe. E eu ter essa experiência de comer de tudo, de ter vivido assim intensamente, mesmo na extrema pobreza, que eu nunca passei fome, mas eu passei muita dificuldade. Nunca fui desamparado, meus pais sempre trabalharam bastante. Mas assim, você conseguir ter essa experiência e falar, deixa eu te falar, o mundo é muito além do que Muito você vive vai aqui. além dessa bolinha que você Você vive. tá dando essa opinião aqui, mas você não sabe a missão terça, não sabe. Então assim, a realidade que as pessoas não vivem, elas acham que não existem. A realidade, ela acha que não existe, entendeu? E aí o meu programa é para trazer mulheres que, assim como eu, foram acompanhadas, não, nem todas, porque hoje, a maioria, pelo menos as que eu entrevistei até agora, tem a sua luz própria. Mas assim, eu vivi à sombra do meu marido, como eu disse, e vivi como coadjuvante de uma história que eu tive muito orgulho de trilhar e que me embasou para eu ser a protagonista da minha história hoje. Sim. Mas eu quero é trazer essas mulheres ao protagonismo cada vez mais. Por exemplo, vai sair minha entrevista com a Alana Bezerra, que é uma dermatologista super conceituada, uma mega empresária que eu amo de paixão, assim. As pessoas falam até que a gente é super parecida na personalidade e tudo. E ela está como primeira-dama de Aparecida de Goiânia. E muita gente conhece ela por ser primeira-dama de Aparecida, por ser companheira do prefeito de... Só que ela tem uma história. Opa! E com que certeza, história! é ela verdade. tem a carreira dela, ela é uma mulher dinâmica, ela é mãe de 2 filhos, ela já teve outro relacionamento, ela tem uma história, ela tem uma vida. E eu resgato essa mulher pra falar, olha, ela pode até ser a primeira dama hoje, mas ela é isso também. E uma ela coisa também não é, né? Entendeu? É verdade. E aí eu convidei a Fabiola Batista, que é filha do Júnior Friboi, que é um amigo querido, uma família que eu amo de paixão. E ela é mega empresária, ela é mãe de 4 filhos, de 2 gestações gemelares. E ela é atuante na área dela, é uma mega empresária e tudo. E ela não é só filha do Júnior, não que seja um demérito de maneira alguma. Sim. Só que ela tem essas qualidades. Ela tem a história dela por ela. Exatamente. Sim. Você entende? O tanto que é bacana. Com certeza. Chama Projeto Cardápio de Primeira, que a convidada escolhe o seu cardápio de primeira. Ela pode ser primeira-dama, ela pode escolher o seu cardápio de primeira. Ela procura ser primeira, ter a visibilidade ali na área que ela atua. E ela escolhe o cardápio, para ela é o cardápio predileto dela. A gente faz, através de um chefe, que a gente tem uma equipe, na cozinha, uma papo bem descontraída. A gente conversa na poltrona, a gente tem 2 blocos, onde a gente fala um pouco da vida pessoal, um pouco... Olha, muito interessante. E aí depois nós vamos à mesa, que é a hora que ela vai apreciar o cardápio de primeira dela. Formato muito bacana, muito E aí bacana. a gente serve. Depois eu vou mandar uns spoilers, que eu faço muita questão de você fazer parte. Você que tem história maravilhosa de superação. E assim, tendo boas referências, que foi seu marido, que é seu pai, que você fala com muito carinho. E eu tenho um pai maravilhoso que, pra mim, é a criação dele e da minha mãe, que era uma menina, mas foi uma mulher que abdicou de tudo pra cuidar dos filhos. E criou... como ninguém. Eu brinco que depois que eu fiquei viúva, ela acha que eu tenho 10 anos, sabe? Mas a minha acha até hoje. Você tá em casa? Onde você tá? Dá satisfação. Normal, mãe, né? deixa eu te falar. Já tô velha, já. Mas pra mãe, filho nunca cresce, a dona né? Neuza. Já conheci a dona Neuza. Oh, meu Deus. Desce não. Mãe é mãe, né? Minha mãe arruma minha roupa até hoje. Peraí que você vai sair. Não, olha aí. Murcha a barriga. Faz isso, faz aquilo. Fala, ai, Senhor amado. Fala menos, minha filha. Fala mais baixo. Fala, mãe, me deixa quieta. Eu já tô ficando velha, mãe. Para com isso. Não precisa mais. Não, mas tá bom demais. E outra coisa, a gente vai sentir muita falta disso, né? Tinha que ser eterna, né? Meu Deus, meu Deus. Eu, em 2 anos, eu perdi minhas 2 avós. E foi um período bem traumático, porque eu perdi minha avó, pouco tempo depois eu perdi meu marido, depois eu perdi minha outra avó. E uma faleceu de câncer, não quis ser entubada, a gente despediu dela, tipo novela mexicana, foi muito traumático.
E aí ela descansou, ela optou por descansar, que ela não aguentava mais o tratamento de câncer. Depois veio meu marido que faleceu nos meus braços. Depois a minha avó, nós passamos o Natal juntos com ela lá, com a família. Ela teve uma parada cardíaca no outro dia e faleceu. Nossa E você Senhora. fala, são duas dores diferentes, mas assim, lá em casa ficou meu pai e minha mãe sem figura materna e a gente falando tanto que mãe é importante. E aí você ser esse suporte faz toda a diferença, porque o que une é a matriarca, não é? Com Você certeza. continuar mantendo uma ligação com a certeza. família é muito, Sem é dúvida. muito complicado, assim. Ainda mais sendo família grande, né? Meu pai são 7 filhos, minha mãe 4. Mas é um desafio, mas mãe tinha que ser eterna mesmo. Sim, Pai é nossa importante Senhora. também, mas Com a certeza. mãe... Nossa, a mãe faz tudo por você, né? Ela dá a própria vida, né? É verdade. Eu falo que mãe é amor, pai é respeito. O meu pai, Concordo. pra eu criar o caráter que eu tenho hoje, ele teve suma relevância. Uma participação Tipo, muito olha, grande, né? Caráter é o que você faz, minha filha, quando ninguém tá olhando. Roupa, é isso aí. E você Concordo tá com todo você. mundo fazendo certo, tá todo mundo fazendo o errado, você vai escolher fazer o certo. Não é porque todo mundo tá fazendo o errado que você vai fazer. E eu abdiquei, abri mão de várias coisas na minha vida, até recentemente no Vivo Vez, por escolher fazer o certo quando todo mundo tava fazendo errado. E é uma carreira sozinha, viu? É desafio. Eu sei. Mas é possível. Gente, eu achei uma que fala mais que eu. Eu vou continuar o papo ali fora, porque senão eu vou apanhar. Mas olha, Pri, foi um prazer. Eu sabia que ia ser uma conversa maravilhosa. Vocês viram que eu tava certa? Gente, essa menina tem muito a oferecer, ela tem uma história linda. E assim, a história dela tá começando, né? Eu tenho certeza que, se Deus quiser, o podcast também vai durar muitos anos. Você vai voltar aqui para contar essa trajetória todinha e todos esses projetos que eu tenho certeza que vão ser um sucesso. Com certeza. Tá? Espero você também fazendo parte de todos Eu eles. fico muito feliz. Olha, meu amor, muito obrigada. Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, né? Fico muito feliz de você estar aqui, muito honrada. Você é muito carinhosa. Achei tão bonitinho, né? Você aceitar. Eu até brinquei. Você tá brincando comigo? Você vai lá mesmo, né? Então, eu achei bonitinho, eu fico muito feliz, né? Eu torço muito por mulheres e por mulheres como você, então, mais ainda, tá? Sucesso, que Deus te abençoe sempre. Amém, conte sempre comigo. Muito obrigada.